Queridos, então, é uma dupla porção, com o nome Rucat e Balak. Significa, Rucat e Balak significa estatuto, e Balak significa destruidor. E o tema de hoje, nós vamos nos concentrar mais na primeira paraxá, Rucat, os estatutos de Hashem são revelados, são dados no deserto. Isso envolve o livro de Números, Juízes, Miqueias, João, 1 Coríntios, além de outros livros e outras passagens da Escritura. Resumo dessas porções: a água purificadora, a morte de Miriam, a morte de Arão, derrota do rei de Arade, a serpente de bronze, jornadas dos israelitas, vitória sobre Sihon, rei de Emoreu, vitória sobre Og, rei de Bashã, e Balaque envia mensageiros a Bilã. O anjo do Senhor é a jumenta de Balaão. Balaão abençoa Israel pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. E a profecia de Bilã, a estrela de Jacó, e a adoração a Baal Peor, cultos de primavera. Conforme eu li para vocês agora há pouco aqui, essas vitórias sobre Sihon, rei dos Amoreus, a vitória sobre Og, rei de Bashã, isso, com relação aos amorreus, isso chamou muito a atenção e provocou uma tremedeira, digamos assim, em Balaque, né? O rei moabita. Ele tremeu na base, porque ele via que algo muito poderoso, né? É um exército, principalmente que esse exército dos hebreus estavam muito perto, muito próximos dele. Então ele tremeu na base, ele não dormia, né? Segundo aí os rabinos, já fazia dias que ele não dormia direito, ele estava muito angustiado por essa situação aí, ele tinha que fazer alguma coisa, O que ele fez? Ele sabia, ele tinha ciência que pelo poderio militar, com armas e soldados que ele tinha, ele não poderia vencer. Porque foram muitas vitórias consecutivas que aconteceram que deram para ele uma convicção, uma certeza de que os filhos de Israel eram muito valentes, muito poderosos e muito estratégicos, militarmente falando. Então isso mexeu muito com a mente dele, né, as estratégias dele, tudo. Enfim, o que ele fez? Ele partiu para um plano B. Qual que foi o plano B que se eu não consigo derrotar Israel militarmente falando, com as minhas armas físicas, eu vou tentar destruir Israel com armas espirituais. Daí o que ele fez? Ele tentou fazer um contrato, e fez um contrato, com um profeta mercenário, Bilã. Então, se eu não consigo, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu exército, eu não quero definhar, eu não quero ser eliminado, e nem o meu exército, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele partiu por esse plano B, né? Só que não foi muito feliz esse plano B dele, com o profeta mercenário Bilã. Então, em resumo, eu não quero agora me delongar por causa do tempo, né? Só para dar essa preliminar para vocês sobre Balaque, né? Então, vamos parar por aqui. Voltamos para Rucat. Após a grande libertação lá do Egito, os filhos de Israel passaram por um processo de restauração no deserto. Então, bastante interessante vocês entenderem por onde que a gente está começando na questão da restauração, o
o que é, né? Quais são os caminhos da restauração, aonde a restauração leva, qual que é o sentido disso tudo, né? Tiveram restauração no deserto, tiveram sede, foram três crises híbridas. Eu coloquei hídricas. Não, hídricas mesmo, é isso aí. Hídricas. 3 crises hídricas. Além de fome e a famosas saudades do Egito, né? Isso, quando eu falo saudades do Egito, parece uma coisa tão antiga, né? Irmãos, nós temos ainda saudades do Egito. É bem atual e bem recente e bem fresca, né? Não é tão antiga assim. Esse que é um problema sério, isso aí, essas saudades do Egito. Foram muitas vezes provados, os filhos de Israel, foram muitas vezes provados e muitas vezes reprovados. Pouquíssimas vezes. A primeira geração, o grande mal da primeira geração é que foram pouquíssimas vezes aprovados. Esse que é o ponto. É uma má geração, a primeira, que deu um grande ensinamento para outra geração. A outra geração aprendeu com a primeira geração, que pereceu no deserto. Isso que nós temos que entender. Então, além de uma restauração simples, é uma restauração geracional. Então, a importância... Por isso que tudo tem seu tempo, né? Não, mas eu já estou muito... Já vivi muito, não tenho mais muito o que aprender. A tua vida, irmãos, pode ser um recomeço para muitas vidas que estão lá, pequenininhas ainda. Por causa da tua vida, muitas vidas podem ser restauradas e salvas. Por causa da tua vida, não, mas eu não sei tanto assim. Não importa. Cada um de nós temos o nosso valor. Cada um de nós tem o seu valor no reino de Hashem. Então foram testados, provados em sua fé, sua esperança e perseverança. Sendo a primeira crise hídrica com a experiência nas águas de Mará, logo após eles atravessarem o Mar Vermelho. 3 dias a pé, ou 50 quilômetros, uma distância bem aproximada, 50 quilômetros, entre o Mar Vermelho e o primeiro obstáculo que eles enfrentam, que é um local chamado Águas de Mará. E as águas de Mará eram muito amargas. Isso está em Êxodo 15, 23, próprio nome, né? Mará é amarga. Mas foi uma simples coincidência, uma ironia do destino, eles chegarem num lugar depois de atravessarem o Mar Salgado, que do Mar Salgado não podia se beber, era incomensurável a quantidade de água, incomensurável. Não podemos beber dessa água. Daí caminharam 50 quilômetros e chegaram num lugar com águas que não podiam ser bebidas também. Águas amargas. Por causa da região lá desértica, região próxima em direção ao Sinai, né? Tinha muito sulfato e... O que mais que tinha nessa água aí? Vamos ver se eu acho aqui. Alta concentração de minerais como sulfatos e magnésio nas águas subterrâneas da península do Sinai. Então, naturalmente, as águas elas ficavam salobas, né? Ficavam amargas. Isso foi um erro de Hashem, levar esse povo até esse local de águas amargas. Foi uma falha de Hashem? Não. O Hashem não erra. Essa que é a diferença entre nós e Hashem, né? Ele não erra. Ele faz, é tudo preciso. Precisão milimétrica, de bisturi. Então, quando
Hashem mostra uma árvore, por que não está escrito na Torá um pedaço de pau, um galho? Por que está escrito árvore na Torá, irmãos? Quando Moisés lançou uma árvore nas águas, e elas se tornaram doces, boa para se beber, se tornaram potáveis as águas. Isso está em Êxodo 15, 25. Não é simplesmente um pedacinho de pau, um graveto, um galinho. Árvore. Nada é por acaso na Torá. Então, aqui já tem uma lição sobre estatuto, que o tema é estatuto, né? Hashem deu-lhes estatutos e leis e ali os provou. E disse-lhes. Aqui, o que Hashem está falando, é a primeira vez que Hashem fala dessa forma com eles, depois da travessia do Mar Vermelho, é a primeira vez que nós vemos a Torá. É uma prévia da Torá. É uma amostra da Torá. Eterno, vocês estão aqui de frente a essas águas por causa disso aqui, ó. Se ouvires a voz de Hashem, fizeres o direito a seus olhos, escutares os mandamentos e guardares os estatutos, não porei sobre ti as enfermidades que enviei ao Egito, não porei sobre vós águas amargas, não porei sobre vós fardo pesado, não porei as maldições que lancei sobre o Egito. Isso que ele está dizendo. Pois eu sou o Eterno que te cura. A árvore lançada nas águas, queridos, nas águas amargas, também faz uma alusão à árvore. Opa, me lembrei do Éden, árvore da vida. Baruch Hashem, muito bom, se você lembrou disso. Árvore da vida, mas nós sabemos que na Bíblia não tem árvore na vida só no Éden, no jardim do Éden, tem mais em outro lugar. Você tem razão, Roxo. Parece que eu li semana passada que no centro de uma praça na Nova Jerusalém também tem. É verdade. Nossa, muito interessante. Ó, no Éden e no Olam Rabá, no mundo vindouro. Porém, vamos separar as coisas. A árvore não está ali por acaso. É para lembrar do princípio e do fim. Eles estão no meio do caminho, no meio do percurso. Só isso aí já é muitíssimo interessante. Só isso aí. Então, no meio... Éden... Peraí. Então, se nós estamos no meio, é que o Eterno quer nos levar. Tudo que aconteceu no Éden, o fracasso de Adão e Havá, mas ele parece que ele está querendo nos levar lá para Nova Jerusalém. Olha que interessante. Só essa palavra. Olha o poder das palavras que tem na Torá. Porém, agora, nesse momento que eles estão, esta árvore não tipifica exatamente isso. Ela lembra a árvore do princípio e do fim. A árvore da vida. Porém, ela lembra outra coisa. Naquele momento. Nesse momento. Ela lembra Yeshua na árvore. Yeshua na árvore? O que você está falando? Eu sei de cruz. Cruz é um termo católico. Nós não usamos cruz. Cruz, inclusive, tem entidade maligna que se fala cruz. O termo correto é madeiro. Madeiro. Então, madeiro é o quê? É uma árvore. Yeshua na árvore. Yeshua na árvore. No madeiro. E o amargor das águas tipificam o nosso madeiro.
Mas, oxe, o que você está falando? E Yeshua, ele tomou as nossas dores sobre si para nos trazer refrigério, jugo suave, fardo leve. Sim, mas a palavra não mente, irmãos. A palavra não mente. Ele falou que quem quisesse segui-lo, o que está escrito? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me. Então, agora que a gente vê a realidade e por que precisava aquela água, aquelas águas que estavam ali, por que elas precisavam ser amargas? Porque é o nosso madeiro. A gente vai, na nossa jornada, a gente vai se deparar com águas amargas. Vírgula, porém, vírgula, Yeshua disse, não temam, se você está na tua jornada, está me seguindo, você se depara com águas amargas, eu vou dar um jeito para isso. Eu tenho a solução para isso. Creia em mim, continue me seguindo e eu tenho toda a solução para você. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que acontece em seguida? Em nossa jornada da restauração, as provações são temporárias e antecedem tempos de refrigério e de paz. O que o Eterno faz em seguida desse episódio? Das águas amargas? Irmãos, qual que é a próxima etapa? Após Mará, bem, vamos lembrar que quando Moisés ele lança essa árvore dentro da água, das águas amargas, as águas se tornam doces, potáveis e eles bebem aquela água. Eles matam a sede. Eles não saem frustrados dali. Qual que é a mensagem para nós? Se você na tua jornada, no teu dia a dia, hoje, se depara com uma situação amarga, não temas. Aquilo vai trazer uma lição para você, para nós. E aquilo vai se transformar em bênção para você continuar a jornada. Não temam. Isso que Yeshua está dizendo. Eu sou o refrigério, eu sou o jugo suave e o fardo leve de vocês. Após Mará, Hashem leva os filhos de Israel a um lugar magnífico. Magnífico, não tem nada de amargo lá. Mas tem o quê? Hashem leva os filhos de Israel a um oásis chamado Elim, a 20 quilômetros de Mará. Eu estou colocando essas distâncias, vocês estão entendendo por que estou colocando essas distâncias? Para vocês perceberem que as coisas não são fáceis, que você tem que caminhar, você tem que perseverar, você não pode ficar sentado, tem que perseverar. E na perseverança, se você enche teus cantis de água, você vai andando um dia, 2 dias, tal, a água acaba. Não tem rio à tua disposição. Inclusive, essa visão, como que eles eram saciados na sede, tem uma mensagem bem legal aqui também, nessa paraxá. Um lugar chamado Elim, 20 quilômetros, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Espera aí, esses números não me são estranhos. Eu já vi esses números em algum lugar. Acho que alguém já sabe do que eu estou falando. E eles acampam perto das águas. Isso é bom, muito bom, quando se acampa perto das águas. Isso está em Êxodo 15, 27. Isso também é um prenúncio de que Hashem estava para fazer
uma forte aliança com os filhos de Israel no Sinai. Mas como assim? O que Roche, 12 fontes tem a ver com 70 palmeiras? Aliás, por que não são 70 tamareiras? Tem muito lá em Israel, tamareiras. Né? Os ramos da açúcar são feitos de tamareira lá em Israel. O mel, lá em Israel, não é esse mel que a gente compra aqui, granulado, assim, meio amarelinho, assim, cor de ocre, né? Eu gosto de mel cristalizado. Lá é mel de tâmara, Israel. Tâmaras, né? Então, revelação da Torá, 12 tribos, 70 nações. Então, as 12 tribos de Israel, que o Eterno vai reunir na base do Sinai, é a segunda prévia da Torá. Olha que interessante, os estatutos. Por isso que o tema estatuto. É a segunda prévia da Torá, irmãos. A segunda experiência que eles estão falando, a primeira eu já falei para vocês, e a segunda também fala da revelação da Torá. E não só da revelação, como de uma aliança, né? Revelação da Torá, as 12 tribos de Israel, que serão luz para as 70 nações da terra. Ele faz essa aliança, gera com a certidão de casamento aqui, ele faz uma união entre ele e os filhos de Israel, os filhos de Israel a noiva e ele é o noivo. Há um casamento com a Ketubá aqui, gigante. E agora eu estabeleço vocês como os filhos de Israel, como uma nação sacerdotal para ser luz para as 70 nações da terra. Hoje atualmente, o número de nações da terra é bem mais, né? Não são 70, nem lembro quantas. Mas se alguém souber, pode falar aí. Eu não lembro, mas é bem mais que 70, quase o dobro disso. Hã? 200? Obrigado. Mas naquela época eram 70. Então, tem muitas passagens bíblicas, os profetas falam disso muito, o número 70 é referente a nações. Fala que as nações eram 70 nações naquela época. Né? E assim por diante. Então, há mais um sinal forte aqui. Então, nós já vemos que tudo está concentrando, convergindo lá para o Sinai. Os acontecimentos, tudo está convergindo para o Sinai. Na Nova Jerusalém, olha que interessante. Por que eu coloquei isso daqui? Por causa que está escrito árvore, lá nas águas de Maná. Árvore. Na Nova Jerusalém, há 12 portas e 12 fundamentos que levam o nome dos apóstolos. Jair, é mesmo? E você falou agora de 12 tribos. E essas 12 tribos lá, com o processo lá do Sinai, depois se repete a situação do Sinai lá no livro de Atos, tal, e tem os 12 apóstolos que Yeshua estabelece cada um deles. Torna-se maravilhoso tudo isso aí. Olha, 12 portas, 12 fundamentos que levam o nome dos apóstolos. A cidade santa é um oásis. Como assim um oásis? A Nova Jerusalém, irmãos, não haverá morte, não haverá crimes, não haverá fardo, nem jugo pesado, e nem opressões, nem o que você pode imaginar de ruim aí? Não vou ficar falando aqui. Olá. A cidade santa é um verdadeiro oásis, pois não haverá mais morte, dor, pranto ou choro, pois a antiga ordem terá passado. A árvore da vida produz 12 frutos, dando um a cada mês do ano, e as suas folhas são descritas como sendo a cura para as nações. Olá, começou lá no Sinai, as 12 tribos sendo cura para as nações, as 70 nações. Olá, se espelha a mesma situação lá na Nova Jerusalém. Isso é
Simplesmente fantástico, lindo demais. Apocalipse 22, 2, quem quiser conferir. Em seguida, toda a congregação murmurou. Olhem como o ser humano é. Como nós somos. Como nós somos hoje em dia também. Às vezes a gente escuta essas coisas. Não, isso aqui era para aquela velha geração ruim. Nós somos ruins, irmãos. Mas, Roxo, o que se está falando? Como que é nosso coração justo, perfeito? Segundo a palavra? Nosso coração, tendencialmente, ele é corrupto. Hoje, o que se está falando? Falando a verdade. Em seguida dessas maravilhas, que eles tomaram banho, tomaram aquelas águas das 12 fontes, se maravilharam, se refrescaram, se alegraram. Mas Roxo esqueceu de falar uma coisa naquele lugar. Tinham 12 fontes. Mas cadê as carnes, os pães? Cadê a comida? Se refrescaram, ficaram assim, cheinhos de tanta água que tomaram, mas não é o suficiente, né? Bateu a fome. Bateu a fome. E daí, eles murmuraram. Em Êxodo 16, 2, 3, para você ver como que é o processo de restauração, irmãos. Não é fácil. Quem fala, não, restauração a gente tem que ser perfeito. A gente não pode errar. Vamos por aqui, vamos ser... Não. Nós erramos todo dia, irmãos. Só que continue a jornada. Por isso que eu coloco de um lugar para outro, coloco uma distância. Porque nós temos que continuar caminhando, não podemos parar, não podemos parar. Vem situações que dizem para você assim, vem um paredão na tua frente, assim, de 20 metros de altura por 2 metros de largura, e diz assim, pare, Jair. Você não pode continuar. Daí vem o espírito de Hashem e diz, continua, meu servo, persevere, que a vitória é certa. Baruch Hashem por isso. Sentiram saudades das carnes e dos pães que comiam no Egito. Está escrito lá, Êxodo 16, 2, 3. Sentiram saudades das carnes e dos pães que comiam no Egito. Esse mapa aqui, só para vocês terem uma noção, né, das distâncias ali, ó. Travessia do Mar Vermelho, 50 quilômetros até Mará. De Mará para Elim, 20 quilômetros. De Elim para Refidim, eles tiveram antes de Refidim também tiveram uma pausa ali na metade do caminho, ali mais ou menos, a experiência do Maná. Aqui Refidim, vocês têm que somar daí 20, 22, 23 e 30 para Refidim, dá 100 e alguma coisa, quilômetros, 106 quilômetros mais ou menos, de Maná até Refidim, que eles murmuraram aqui também. Refidim é a experiência do Massai Meribá. Massai Meribá não é o nome do lugar. Massai Meribá são 2 palavras que significam Massá é prova, teste, e Meribá é contenda, rebelião. Mas também, por causa desses nomes, Refidim ficou conhecido como Massai Meribá também. Porém, Massai Meribá também se repetem lá em Kadesh Barnea, que é bem lá ao norte de Israel, em torno de 200 e poucos quilômetros do Sinai, mais para essa direção aqui, para o norte. Aqui. Então disse Hashem, Êxodo 16, 4, eis que farei chover pão do céu. Por que eu escrevi? Por que eu coloquei aqui para vocês essa experiência do maná?
Porque o Eterno fala de estatutos também, está apontando para a Torá. Eis que farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção do maná. Então, eles tinham primeiro sede, tudo bem, foi sanado. Daí veio a fome. O Eterno sempre tem uma solução. Sempre tem uma solução para os problemas que a gente enfrenta. Do nada ele faz parecer um pão na tua frente. Do nada, do zero. E o povo, só que esse pão é um pão diferente. É um pão do céu. Você já ouviu essa palavra pão do céu em outro lugar na Bíblia? Irmãos, vocês já viram? Pão do céu? Olha aí. Não escapa nada. Não escapa nada na Torá. Uma vez, um mês, essa experiência do maná é um mês antes da revelação da Torá no Sinai. Um mês só, 30 dias. A provisão do maná também é um prenúncio da revelação da Torá. Muito interessante, pois está escrito em João 6,51, eu sou o pão, palavra do Messias, palavra do próprio Messias, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá para sempre. Baruch Hashem. Então, essas duas passagens têm alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, 100%. Então, quando nós estamos no dia a dia, acontecem as coisas para nós, não se apavore. Mas, roxa, é difícil não se apavorar. Se apavora um pouquinho, então. Vamos chegar no meio termo aí. Para mim também não é fácil. Esses dias aqui, foi ontem? Ontem. Me apareceu uma situação, uma água amarga na minha frente ali, parei de estudar na hora. Minha cabeça ficou... Eu não conseguia continuar estudando. Tive que parar de estudar. Falei para ela, eu levei um upper, né? Até... Assim restauração é isso aí, irmãos. O reino é assim. Mas estou aqui. Estou perseverando. Pão vivo, o Messias. Se alguém dele comer, viverá para sempre. Isso é maravilhoso. Após caminharem 4 dias, 103 quilômetros, eles acamparam em Refidim, depois da experiência do maná, né? Eu não vou detalhar aqui maná, que daí o Eterno proveu o maná 6 dias, no 7º dia não proveu, para eles não colherem maná, tal. Vocês já sabem dessa história. Já são bem grandinhos. Após caminhar 4 dias, eles acamparam em Refidim. Vocês viram lá, eu demonstrei para vocês Refidim, né? E os filhos de Israel sentem sede e são provados. Saciaram a fome, agora sentiram sede de novo. Nós somos assim. Nunca está bom. Esse é o ser humano, né? E são provados. O nome é Massá, teste, prova. E contendem. E se rebelam, que é Meribá. Então, quando a gente murmura ou reclama, né? É ponto negativo para a gente. Eu falei para a Estela que vou comprar um zíper um cadeado assim, zíper. E Hashem promete água ao povo e diz a Moisés olha que interessante, preste bem atenção no que eu tenho uma questão estratégica bem interessante aqui agora. Fiquem bem ligados. Qual o lugar que eles cometem a murmuração, que eles pecam? É Refidim, né? Refidim.
Refidim não é Horebe, não é Sinai. Refidim é Refidim. Tem uma distância entre Refidim a Sinai, eu acho que um dia, mais ou menos, de caminhada. Só que eles estão indo, presta atenção, eles estão indo na direção do Sinai. Desde a travessia do Mar Vermelho, né? Os processos ali, Mará, tal, Elim, né? Estão indo. Eles estavam bem próximos do Sinai. Então, eles reclamam de sede de novo. E o que Hashem diz a Moisés? Que Hashem diz, Moisés, eu vou prover água para o povo novamente. Fique tranquilo. Só que não aqui em Refidim. Alguns acham que é em Refidim. Está lendo ali e tal. Mas está bem claro na Torá que ele fala que é em Horebe. Ele vai prover uma água que vai sair da rocha em Horebe, não em Refidim. Ele tem que ir um pouquinho adiante. E onde que é Horebe? O que é Horebe, irmãos? Monte Horebe é o quê? O que acontece em Horebe? Hã? Em Horebe que acontece a revelação da Torá, é o próprio Monte Sinai, Horebe, que aconteceu a experiência da sarça ardente. É um monte muito singular e especial para Hashem. Hashem gosta muito desse lugar. Entendeu? Mas como que o Hashem diz para Moisés para tirar a água da rocha? Moisés, eu tenho uma furadora aqui, não é elétrica, é uma bateria especial aí, e você vai furar a rocha, uma broca bem... Você vai furar a rocha e pronto, está resolvido. Põe uma torneirinha de plástico ali. Ó, levem os copinhos descartáveis para o povo. Bate na rocha. Bate na rocha. Fere a rocha. Para sair água. Fere na rocha. A rocha que está no Sinai. Não em Refidim. A rocha está no Sinai. Olha lá. Quem quiser conferir, Êxodo 17, 6. Não, aqui eu estou em... Não vou. Quem quiser conferir, Êxodo 17, 6. Ó, diz a Moisés para bater com a sua vara na rocha que está em Horebe, Sinai, 25 quilômetros dali. Pertinho? Sim, de carro eu faço em, sei lá, 20 minutos. 25, daqui é Campo Largo, tá? Mais ou menos. Mas vá fazer isso a pé. Então, tem que perseverar para alcançar, para chegar lá no lugar onde tem a rocha, tá? Então, isso eu queria chamar a atenção. Ó, a rocha em Horebe passa a ser chamada, isso não está na Torá, está no Talmud, é a Torá oral, está na Torá oral, irmãos. Eu quero deixar claro, de onde que o Jair tirou essa tal de Poço de Miriam? Mas o que será que significa Poço de Miriam? Poço de Miriam. Esse Miriam, nós vemos vários comentários rabínicos, de vários rabinos, Rashi um deles, vários, Narmânides, vários rabinos, que Miriam, a irmã de Moisés, ela tem, na história ali, desde o nascimento dela até a morte dela, ela tem muita conexão com água. Ela sempre está livrando Moisés e alguma situação através de águas. Água daqui, lá no Egito, com águas. Ela teve uma participação efetiva ali para Moisés ser tirado das águas lá pela filha de Faraó. Sempre com águas. Então, essa ligação de Miriam com águas e sendo irmã de Moisés, tem uma conexão com água, e por isso que foi dado o nome de Poço de Miriam a essa rocha em Horebe, no Sinai.
Tem uma passagem muito interessante, em 1 Coríntios 10:4, tem gente que duvida, eu não duvido, o poder de Hashem, né? Ele faz o que ele quer, né? Tem gente que duvida que essa rocha saiu, eu creio nisso, mas tem muitos que duvidam e eu respeito a liberdade de pensamento de todos, né? Essa rocha saiu, ela se deslocou, ela não ficou firme ali naquele local em Horebe. Ela acompanhou o povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Acampam, depois saem, levantam o acampamento, vão para outro lugar, acampam de novo, saem dali. Essa rocha acompanhava o povo. Até chegar em Kadesh Barnea, que é 200 e poucos quilômetros dali, lá no norte de Israel, onde teve uma nova situação de Mará e Meribá, em Kadesh Barnea, de prova que daí Moisés foi reprovado, não foi o povo. Moisés foi reprovado. Aí que é o lado triste, né? Poço de Miriam, irmãos. Quem quiser anotar e quiser conferir, 1 Coríntios 10:4 diz assim, olha, isso está na nova aliança, irmãos. 1 Coríntios 10, verso 4, diz assim, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Yeshua HaMashiach. É esse ponto que eu quero passar para vocês aqui agora, que é bem sério. Essas palavras da nova aliança, uns acham que é só uma questão espiritual, porque o Messias está em todas as parashot. A pessoa do Messias está, né, espiritualmente falando. Uns atribuem só uma questão espiritual, mover do Espírito, o Messias, né? Mas não, aqui para mim eu entendo que essa rocha, porque não tinha rios, não, vamos escolher esse rio aqui. Ah, tem um córrego ali, não tinha nada no deserto. Então, a água tinha que vir de algum lugar de uma forma sobrenatural. Onde eu quero chegar com essa conversa? No nosso processo de restauração, muitas coisas, como provisão de Hashem para nós, vão acontecer de forma sobrenatural. Não só física. Vai acontecer alguma coisa que vai solucionar aquela situação ali para nós. Então, por isso que o Eterno repete centenas de vezes, né? Desde lá a Torá até Apocalipse, né? Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo, e persevere, que eu te darei a vitória. Então a rocha em Horebe pode ser chamada Poço de Miriam. O bater na rocha tem forte conexão, presta atenção aqui. O bater na rocha tem forte conexão com a Torá, o Sinai também. Como assim? As primeiras 2 tábuas, quando Moisés recebeu as 2 tábuas escritas por Hashem, ele viu aquela balbúrdia do povo, ficou irado, quebrou as 2 tábuas. Quebrou, partiu. Por isso nós partimos o pão, quando nós fazemos o momento do partir do pão aqui, no Sarel, nós partimos o pão. As tábuas foram quebradas. O Messias foi partido por nós. Então, as primeiras 2 tábuas que foram quebradas, e com a primeira vinda de Yeshua, que foi partido por nossas transgressões, você encontra isso em Isaías 53, em outras passagens das Escrituras. Yeshua foi partido por nossas transgressões. Foi morto, ferido. Oxe, você está falando que Yeshua foi ferido? Sim. De várias formas ele foi ferido, foi humilhado, foi chicoteado,
foi preso, foi condenado à morte, morte de madeiro, foi humilhado. As pessoas viravam o rosto para ele, porque achavam ele muito pobre, não tinha uma casa própria, muito humilde, muito pobre. Contudo, está escrito em João 19:34, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água daquele lugar, do lado dele, que ele foi furado. A ponta da lança penetrou na carne dele. Quando ele tirou a lança, saiu. Todos viram, foi muito nítido. Quando se fura, pode ser. Quando você acaba de furar a pele, né, a carne, não costuma jorrar algo dali. Pode escorrer um pouco de sangue, assim. Aquilo jorrou água, como se fosse uma torneira aberta, assim. Água e sangue. Algo sobrenatural. Algo totalmente fora dos padrões normais, né? Então ele foi partido. Ele foi partido. Assim como a rocha no Sinai foi partida. Por que Sinai? Porque a Torá foi revelada no Sinai e Yeshua é a própria Torá. É o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Tinha que ser no Sinai e no Horebe, não podia ser no Monte Moriá, por exemplo. Tinha que ser ali, porque logo em seguida desse episódio ia acontecer a revelação da Torá. Até aqui, então, irmãos, notamos que tudo o que aconteceu está convergindo para o Monte Sinai, para o Monte Horebe, tudo. Não escapou nada. O centro é ali, por quê? Porque no centro do Mishkan, do tabernáculo, no centro a parte mais gloriosa e honrosa, no centro lá do Santíssimo Lugar, está a arca com a Torá. É o centro, é a parte mais importante do tabernáculo, é a Torá. E aqui tudo está convergindo para o Sinai e para o Horebe, por causa da Torá. E o poço de Miriam, após o episódio do bater na rocha em Horebe, abasteceu de água e acompanhou os filhos de Israel durante 40 anos pelo deserto, assim eu acredito. No contexto bíblico, a água viva e urua são associados ao derramar do Espírito de Hashem sobre a vida de seu povo. A água, olhem, presta atenção, no contexto bíblico, a água viva e urua são associados ao derramar do Espírito sobre a vida do seu povo. Presta atenção aqui. O Marinaldo vai gostar disso, irmão Marinaldo. Pastor Marinaldo. No hebraico bíblico, a palavra ruach é um substantivo predominantemente feminino. A ruach, significa sopro, vento ou espírito. Entendemos então que onde se lê poço de Miriam, podemos também ler poço do ruach, da ruach. Olha que fantástico isso. Irmãos, poço de Miriam não é nada mais, nada menos do que no Sinai é a origem do poço do Espírito, o poço das fontes eternas, o poço da vida eterna. Mashiach, em Horebe, no Sinai. Por isso que a rocha tinha que estar lá, não podia estar em outro lugar. Que a rocha é a rocha da salvação, é o Messias. Isso é muito lindo. "40 anos foi o tempo necessário para que uma geração inteira marcada pelo medo e pela murmuração desse lugar a uma nova geração." Lembra que eu falei para vocês a restauração geracional?
Mas essa velha geração morreu no deserto, mas ela foi um sustentáculo para outra geração. A velha geração foi um suporte para a nova geração. Isso que nós temos que entender. Não está tudo perdido. Se não fosse a primeira geração, a segunda geração não entrava na terra. Daí eles estavam com tudo que eles viram e aprenderam. Moisés fala isso muito bem, né? Romanticamente bem, no livro de Devarim. Ele conta daí tudo o que aconteceu para a nova geração de uma forma amorosa, romântica e carinhosa, e daí eles aprendem com os erros da primeira geração, a nova geração. Então, a velha geração tem o seu valor, sim. Nunca pensem mal da velha geração. Desse lugar a uma nova geração preparada para conquistar e habitar a terra prometida. E os filhos de Israel chegaram em Kadesh Barnea. Então, todo esse tempo desses 40 anos, depois daquela experiência em Horebe lá, de bater na rocha, essa rocha foi acompanhando o povo, e sempre tinha água para o povo beber na trajetória, na jornada dos 40 anos. Nunca faltou água. Daí chegam lá no final da jornada, depois de 40 anos no deserto, olha lá, ó, de caminhada, claro, se for considerar do Sinai em linha meio reta até Kadesh Barnea, só que foi muito mais que isso, porque eles foram para cá, foram para lá. Em linha reta daria 265 quilômetros até o Sinai, lá no norte de Israel, no norte do Sinai. Isso está em Números 20, verso 1. E o que acontece com a irmã de Moisés, lá em Kadesh Barnea? Ela morre. E o poço de Miriam, com a morte de Miriam, o poço de Miriam, ele deixou de dar água normalmente como ele dava nos outros lugares. Como o Eterno sempre tem uma solução, ele sempre tem um plano B, o Eterno, para a gente. Sempre tem uma saída. Nunca esqueçam disso. Acho que agora é meu fim. Agora não tem o que fazer. Tem uma saída. E o povo contendeu. Olha lá, de novo, Meribá. Mas é o mesmo lugar, então? Não. O Kadesh Barnea é uma coisa. Refidim, né? Refidim é um lugar bem distante dali. Mas a Meribá significa contenda, brigaram, ficaram horrorizados, né? Se rebelaram. O povo contendeu novamente, e eles foram testados, né? Que faltou água. E isso está em Números 20, verso 2. Vamos lá. Então, dessa vez, Hashem disse para Moisés, estamos no final agora. Hashem disse para Moisés falar com a rocha. Olha a diferença. Aquela vez, bater na rocha, agora falar com a rocha. Moisés, as duas razões, as duas batidas na rocha. Por que Moisés bateu duas vezes? Ele não bateu uma vez só. Na outra ele bateu uma vez só. E obedeceu Hashem, porque Hashem disse. E agora ele bateu duas vezes. Por que ele bateu duas vezes? Primeiro, embora eles não separaram um tempo para toda a comunidade ficar em luto por causa da situação lá do povo, vários acontecimentos, mas no interior de Moisés ele estava muito mal, ele estava com profundo luto, ele estava enlutado, Moisés, muito por causa de Miriam, sua irmã querida, né? E aborrecido com a Meribá do povo. Ele, puxa, passou todo esse tempo e o povo continua ainda praticando essas coisas, murmurando e se rebelando, e como é difícil, né? Então, essas duas situações, o luto e a situação do povo que repetia os problemas lá. Daí ele ficou irado e bateu duas vezes
na rocha, isso está em número 20:11. No final, vou prestar atenção aqui agora, no final dos 40 anos, não era mais tempo de bater na rocha. Por que, então, que Hashem pediu para Moisés falar e não bater na rocha, queridos? Por quê? Porque Yeshua, ele foi batido, moído, uma vez. Ele foi sacrificado uma vez. Ele foi morto uma vez. Ele foi partido uma vez. Uma única vez, para sempre. Não foi necessário. Agora é tempo de nos relacionar com Ele, de falar com Ele. Pai, preciso de Ti, estou angustiado, estou mal, me socorre, Tu és o meu escudo, Tu és o meu broquel, Tu és a força da minha salvação. E Deus se clama a Ele, Ele vem ainda falando assim para você: meu filho, não temas, eu sou o socorro bem presente no momento da angústia. E Ele te dá uma saída. Te lava, te purifica. Pois o véu do templo se rasgou para termos livre acesso ao Pai Celestial. O véu do templo se rasgou para termos livre acesso ao Pai Celestial. Então, tudo aquilo que estava acontecendo eram prévias do que iria acontecer, do que já tinha acontecido no Sinai e o que iria ser endossado por Yeshua lá na frente, lá em Jerusalém. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Hashem.